Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quero falar com você exatamente sobre propósito, sobre sua identidade, de dizer que não adianta você estar aí interessado em realizar seu objetivo, seu sonho, se você não se compromete. Mas antes de ir para a mensagem, já se inscreve aqui no canal, curte, ativa o sininho e manda esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Combinado? Eu já vou para a mensagem, que vocês sabem que eu gosto já de ir para a mensagem. Olha só. Uma das coisas que mais faz a gente perceber como que a gente está na nossa identidade é ver a história das outras pessoas. E eu acho que Moisés é um dos que mais nos mostra sobre identidade, principalmente de impossibilidade de ter uma identidade firmada realmente ali em Deus, em razão de tantas dificuldades que ele passou. Primeiro a gente vê lá em Êxodo que quando Moisés ele está na barriga da sua mãe, existe exatamente um desafio muito grande ali no Egito, onde o rei ele baixa um decreto para matar todos os primogênitos e a mulher ela pode se salvar. Se tivesse homem, morria, se fosse mulher, salvava. Então a gente já pode imaginar que a mãe de Moisés ali já teve uma certa rejeição. Não porque ela queria ter, mas certamente ela desejava que fosse uma menina, porque ela não ia querer ver o seu filho morrendo. Então a gente pode já imaginar que naquela conjuntura Moisés já teve a sua identidade ali negada. Daí ela tem o seu filho, mas podemos imaginar que como escrava ela estava extremamente sem forças, nem físicas, nem emocionais, nem mental, para superar aquela gravidez, aquele desafio todo. Era muito trabalho e a gente pode pensar quanto que ela estava vivendo ali de amargura, e tudo isso de uma certa forma já estava influenciando aí todo o DNA, todo o mindset e a estrutura de Moisés, porque a gente sabe que aquilo que a mãe ela sente na gravidez passa para a criança. E às vezes você vive uma história semelhante, parecida. Eu não sei da tua história, mas às vezes a tua mãe ela não estava te planejando, ou mesmo você foi num período que não era o período que ela queria. Enfim, muitas situações podem ter acontecido. Eu sei que Moisés vem para o mundo, mas depois que ele vem para o mundo, a gente vê que ele vai para um cestinho. E em vez de a gente imaginar que Moisés ele foi exatamente lançado às águas, que é o nome dele, né? Moisés significa isso. Na verdade, ele foi salvo, ele foi escolhido, ele foi livrado daquelas águas. Tanto que a filha do faraó, ela pega Moisés ali, e Moisés ele vai ser educado, vai viver como filho dela, legítimo, enfim, durante todo o período que ele ficou ali no Egito, no palácio, até acontecer uma situação muito problemática, que às vezes é o que acontece com a gente. A gente vê uma situação errada, a gente quer resolver, mas ao invés de resolver da forma correta, a gente resolve da forma errada. E foi isso que aconteceu com Moisés. Ele decide ser hebreu, realmente firmar sua identidade, e ele acaba, diante daquela escravidão, daquela opressão que tinha em relação ao povo hebreu, ele acaba matando um egípcio e ele faz uma coisa errada, de tal forma que ele tem que sair fugido dali. Então, às vezes, quando a gente não tem um passado resolvido, a gente foge. A gente foge, às vezes, do nosso emprego, a gente foge, às vezes, do nosso relacionamento. E essa fuga, ela não é de uma maneira sábia, não é bom que isso aconteça. Por quê? Porque a gente não está resolvendo um problema, a gente está arrumando um outro problema. E Moisés, você vê que ele passa muito tempo ali no deserto, ele casa, e só depois, quando ele tem 80 anos, que Deus aparece novamente para Moisés. E Deus tem um chamado para Moisés. Então, assim, não importa o tempo que você está vivendo, não importa o que aconteceu, o que importa é que se Deus tem um chamado para ti, vai acontecer. Não importa se você acha que é capaz, se você acha que não é. Você vê que o próprio Moisés fala assim, quem que é você para
quem que sou eu, né? Para as pessoas acreditarem em mim. As pessoas não vão acreditar em mim, eu nem sei falar direito. Mas, na verdade, Deus, ele não está preocupado com Moisés, com quem Moisés é, mas o que ele pode fazer na vida de Moisés. E assim é com você. Às vezes você está preocupado, eu não dou conta e tal, não sei o quê, mas deixa Deus te usar. E você vê que aquele cajado que ele tinha, ele vai usar aquele cajado e Deus fala, você está com o cajado na mão. Né? O que é isso que você está na mão? Para a maioria pode ser um simples pedaço de pau, mas é aquele cajado que vai abrir o mar, aquele cajado que vai fazer sair água de rocha, é aquele cajado que vai fazer o rio Nilo transformar água em sangue. Então, aquele cajado que parecia até que não era nada, era um pedaço de pau, na verdade, aquele cajado fazia milagres. Então, o que você está na mão hoje, às vezes você não percebe, mas o que você tem na mão, se for usado do jeito certo, conforme Deus vai te direcionar, você pode transformar exatamente em bênção, em milagres, em oportunidades. Então, o que Deus quer é que você pare de dar desculpa e você comece a dar resultado. E às vezes a gente fica dando tantas desculpas, a gente fica tão conectado com aquilo que pode não acontecer, com o que pode dar de errado, que a gente perde a oportunidade de olhar realmente para o que pode dar certo. E a gente vê que quando Moisés ele fica velhinho e ele não entra na terra prometida porque ele acaba errando, ele ainda assim ele diz para Josué, seja forte e corajoso. Então, é isso que eu digo para ti, nos dias difíceis, o que a gente precisa ser é forte e corajoso. E você sempre se perguntar, o que tem na minha mão, hein? Porque Deus sempre coloca na nossa mão aquilo que é preciso para que a gente viva aquilo que Ele tem. Então, por exemplo, você está vendo hoje, eu estou com sono, né? Então, às vezes, por exemplo, você vai estar um dia cansado na sua vida. Isso fala muito sobre você. Então, você não deve, sabe, evitar o cansaço, evitar descansar. Não, vai ter momento que você vai ter que descansar, vai ter momento que você vai ter que parar, vai ter momento que você vai continuar. Mas o mais importante que eu vejo das pessoas de sucesso que conseguiram atingir os seus objetivos é que todas elas sabiam para onde estava indo e focavam para onde estava indo. E para quem não teve, meio que deixa a vida me levar, sabe? E isso é muito perigoso, porque vai chegar uma fase na sua vida que às vezes você vai ter muitas oportunidades, mas nem sempre todas as oportunidades são para você. Então começa a discernir realmente o que é para você, o que é para sua vida, o que faz sentido, porque Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensou, imaginou ou sequer sonhou. Combinado? Hoje foi curtinho aqui, mas a mensagem é forte. É para você olhar realmente o que você tem nas mãos e saber que Deus, quando te escolhe, Ele não olha se você tem capacidade, se você pode, se você é isso, é aquilo, não. Ele olha se você está disponível. Se estiver disponível, Ele vai te usar. Combinado? Um beijo. Já me segue aqui, curte, compartilha e escreve aqui. Quero ser usado. Se deixe ser usado por Deus. Não tem lugar para a gente ser mais feliz do que estando com Deus. Seja com problema, com desafio, com o que for. Beijo no coração.